E aí, pessoal, a gente está voltando agora com a série Para Quem Quer Beber Cachaça. E aqui agora comigo o Thiago Secotti. Thiago Secotti, ele é bartender, né? Ele é uma pessoa dessas que a gente vê aí servindo esses drinks e que estão contribuindo demais para a cachaça, para o mundo da cachaça, para trazer a cachaça mais perto da gente. Mas melhor do que eu é ele para falar dele. Thiago, obrigado por você ter vindo, né? Prazer conversar com você. Me conta um pouco, né? Como é que a cachaça entrou na sua vida? Ótimo. Como todo bom mineiro, sempre vivi ao redor de cachaça, né? Desde criança. Cachaça é sempre um presente, né? Que a gente ganha ou dá. Então sempre teve muita cachaça lá em casa e ninguém bebeu. Eu falei, pô, acho que eu vou começar a beber essa cachaça aí, né? E também, né? Quando a gente começa a beber, a gente não está acostumado a beber tanto, né, o destilado puro, aí eu fui atrás dos coquetéis, né? E aí juntei as duas coisas desde o princípio, né? Mas me conta uma coisa, qual que é essa preparação? Como é que você se torna um bartender? Qual que é esse trabalho que tem por trás ali para você chegar e você saber fazer um drink, né? E você ter esse domínio, preciso de ter aprender a lidar com o sensorial. Qual que é esse processo que a gente tem? Legal, realmente é uma construção do profissional, né? Desde do básico, né? Que é o atendimento, até passando ali por aprender a seguir receita, né? Seguir um processo técnico, né? De executar a receita e depois ir entendendo ali como fazer as criações, né? E aí nessa parte entra muito, não só esse conhecimento todo que foi desenvolvido aí sobre a coquetelaria, né? E o atendimento de bar, mas aí também avançando já para um conhecimento mais sensorial, mais prático, né? Então, conhecer, né, os destilados todos, conhecer todas as variedades das cachaças, entender dos insumos, né, o que uma marca traz, o que a outra não traz, as frutas e etc. Né? E é um trabalho complexo. Eu digo o seguinte, né, quando a gente fala de cachaça, a gente está falando de um universo de milhares, literalmente milhares, né? Falando de cachaça, o que é uma cachaça boa, o que é uma cachaça ruim, né, para poder trabalhar na área da coquetelaria? Pois, a gente ouve muito isso, né, os produtores vendendo o produto como uma cachaça para caipirinha, uma cachaça para coquetel, e não existe isso, né? Toda cachaça pode ser usada em um coquetel, né? Talvez fique melhor numa caipirinha, talvez fique melhor em outro tipo de coquetel, né? Mas a gente sempre pode explorar ali a personalidade que aquele produto tem, né? O que define um drink, assim? O que é a regra para ser um drink? É a base? É o modo de preparo? O que define um drink? Dentro de várias filosofias que eu já pensei, já ouvi, né? O que eu entendo como o que é um drink ou um coquetel, né? É algo que é feito na hora, né? Então a mistura acontece ali na hora, né? Então a gente tem visto muito aí, né, os drinks engarrafados, os coquetéis prontos, as bebidas mistas, né? Isso é uma maneira de fazer um serviço, né? Mas talvez não seja um drink ou um coquetel, né? Então a gente pode falar que o drink ele é único. Isso, ele acontece ali na sua frente, bacana, né? Legal isso. Muitas vezes a gente está falando drinks, existem alguns que a gente chama são os clássicos, né? Isso, sim. E aí então tem uma regra, né, para poder para executar esses drinks, sim, né? Com certeza. Então a gente caminha por aí, né? A gente tem, igual você falou, né, os clássicos que são as grandes inspirações de todo bartender, né? E acaba que eles trazem uma maneira que é fácil de ser reproduzida e fácil do cliente entender também, né? E que é o que passou o teste do tempo ali, né? Então é alguma receita que vai funcionar, por mais que você mude ali uma coisinha ou outra, né? A bebida original leva rum e aí você põe vodka, é com morango, aí você põe abacaxi, é com açúcar e aí você coloca mel, né? Até que ponto você tem um clássico e... Essa é uma discussão importante, né? Porque tem
muitas pessoas que não entendem, né, onde que passa do ponto, onde que fica pouco, né? Mas, no geral, é meio que isso, né? Você não descaracterizar, né? E aí vai depender do drink, né? Por exemplo, um dry martini, né? Às vezes você muda alguma coisa na receita ali e tal, aí você serve sem azeitona, o cliente nem entende, né? Fala, não tem azeitona? Como assim? Né? Ou você serve uma caipirinha coada, né? A batidinha de limão, aí você serve assim, caipirinha, a pessoa olha para você e diz, não, você tá ficando doido, né? Então tem muita coisa que é a imagem do clássico, né? Aquela expectativa. Quando a gente não quebra essa expectativa, né? Eu acho que tá valendo. E todos desses clássicos, né? Muito simples, né? Do estilo da caipirinha, a gente tem vários, né? Que são destilados com limão e açúcar. Todos eles, alguém põe uma frutinha ali depois de algum tempo, né? Pois é, mas assim, a caipirinha propriamente dita, ela é uma bebida brasileira e tudo, né? Ela é quase que um ícone nacional, né? Então, essa história de você mudar a cara da caipirinha, ela pode chamar de caipirinha, você acha? Assim, não é nem o que eu acho, né? Todo mundo já chama, então fica difícil de argumentar. Mas com certeza que assim, a caipirinha clássica ela é um ícone muito mais importante e até no meu paladar muito mais interessante, né? E uma forma muito mais legal da gente apresentar a cachaça do que uma caipirinha de morango. E aí o problema da caipirinha de morango é que o pessoal não faz com cachaça, né? Acho que aí realmente destrambelhou tudo, o né? Conceito inteiro. Porque né? existe inclusive uma norma, né? Uma definição do que é a caipirinha, né? E né, não só tem essa lei, né? Que é uma lei mais para você fazer um produto e vender ele, né? Do que um serviço ali cotidiano, mas tem também um trabalho que foi feito na década de 90 pelo mestre Derivan, que é um bartender icônico, né, no meio dos bares, que foi de levar a caipirinha, né, como a gente bebe ela no Brasil, para o exterior, através aí da Associação Internacional de Bartenders, né? E aí esse movimento foi muito importante, que aí a gente conseguiu ter uma presença não só com o destilado em dose, né, mas também uma forma de servir ele, né? Tem uma outra frase que eu ouço demais e aí eu tenho a minha opinião, mas eu queria ouvir a sua, que fala que cachaça, não existe cachaça ruim, o que tem é cachaça para caipirinha, né? Então o cara fala, caipirinha tem que fazer com cachaça ruim, com cachaça... Não, jamais, né? Nada na vida a gente tem que fazer com coisa ruim, né? Que coisa absurda, né? Isso aqui é muito ruim, ó. Eu vou te dar numa caipirinha. Que sentido que faz isso, né? Isso aqui é muito ruim, eu não vou dar pra ninguém, eu vou jogar fora. Todo coquetel, né? O coquetel excelente, ele é feito com ingredientes excelentes. Com tudo, né, cara? Qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter ingredientes de primeira qualidade. Isso aí mesmo. Não tem sombra de dúvida. Então, né? Aí voltando um pouco assim, tem cachaça que não é do gosto da maioria das pessoas, que a gente talvez possa até falar que é ruim. Mas o que eu acho que o pessoal quer dizer com isso é de falar da cachaça barata, né? Que talvez é uma cachaça sem personalidade, né? Talvez é uma aguardente adoçada e o pessoal está falando que é uma cachaça. Talvez é até um produto sem registro. Porque tem isso aí também, né? Você tem essa história toda aí, acho que vamos fazer um parênteses aqui, que eu acho legal você falar pra gente. Você tem várias possibilidades além da cachaça, né? Isso. Você tem aí, você falou da aguardente adoçada, né? O que mais que você tem dentro do espectro da aguardente de cana que a gente pode encontrar na prateleira do supermercado? Isso, a mais comum, né, é a aguardente adoçada, né? E aí a gente tem também as cachaças que não são destiladas em alambique, né? E que no geral elas têm um paladar muito mais neutro e que realmente acaba por agradar muito
um grande público, né? Uhum. Apesar da qualidade do álcool, às vezes não ser tão interessante assim, né? Ser um produto muito barato e que aí não tem como trazer a qualidade com aquele valor, né? E me conta, cara, ainda a gente falando ainda de caipirinha, né? Aí vamos falar, caipirinha com a cachaça bacana, boa, né? registrada. Registrada e tudo. E uma cachaça bacana e legal, né? Isso, literalmente. Né? Você acha que cachaça envelhecida vale numa caipirinha? Vale tudo, né? Para o meu paladar, a branca traz um perfil mais fresco, né? Que aí a gente já consegue associar com uma piscina, um churrasco, uma feijoada, uma coisa mais alegre, né? Mas com a cachaça que passa por madeira ali, funciona bem também, né? E além que a gente tem também as madeiras que não trazem influência, né? Mas, por exemplo, aí a gente pode aí já é uma discussão um pouco mais filosófica do que a do morango, né? Se a gente usar um limão siciliano, por exemplo, né? E uma cachaça no carvalho, talvez fique interessante também. Bacana, uma boa. Ou trocar ali o açúcar pelo mel, aí a gente tá em volta ali do que a gente consegue reconhecer como uma caipirinha ainda, né? Mas aí realmente aí você tem que avisar antes, né? Essa com siciliano eu vou experimentar, gostei da bacana. ideia, viu? E deixa eu te perguntar, cara, você acha que o que torna a cachaça uma bebida interessante para os coquetéis? Ótimo. Primeiramente, a grande variedade de sabor que a gente tem, né? Então, talvez a gente tenha ali uma cachaça branca, que ela é mais floral, a gente tem uma outra que é mais vegetal, uma outra que é mais frutada, uma que é uma combinação de aromas, né? Então, só da gente pensar na branca, que não passou em madeira, não passou em nada, a gente já vai ter 4 caipirinhas diferentes, né? Talvez tenha até alguma dessas 4 que a gente está pensando aqui, que talvez não fique boa na caipirinha, mas vai ficar boa num outro coquetel, né? Então, essa riqueza que eu acho que é o interessante. Para o consumidor, para quem está bebendo o drink, essas notas, essas sutilezas fazem diferença para quem está consumindo ali? Com certeza que faz, e talvez a pessoa nem saiba o porquê. Né? Tipo, vamos pensar uma coisa muito simples, né? Sei lá, um caldo de mandioca. Você gosta mais do bar X do que do bar Y, mas às vezes são os mesmos ingredientes, né? Sim. Mas talvez é onde o cara compra a mandioca, ou é como que ele faz, que fica mais interessante e te agrada mais, né? Talvez até a pessoa não entenda por que ela gosta mais, né? Mas faz uma diferença. Tá ali, né? Isso. Né? E talvez se a gente for educando, né, o paladar do público, até para entender melhor o que é uma cachaça de qualidade, né, ou o que é um coquetel de qualidade, isso vai virando corriqueiro e ele vai conseguindo perceber, ou talvez até ele vai ficar curioso para perguntar qual cachaça você usou, né? Me conta uma coisa, cara, falando ainda dessa questão do consumidor e com a cachaça. Você já tem aí uma estrada nos bares de Belo Horizonte, na noite. Quando você oferece um drink que é com cachaça, né? O pessoal torce o nariz, como é que tem sido isso? Porque a cachaça ela carrega um preconceito e tudo. Como é que você tem sentido essa questão da relação do consumidor com a cachaça nos drinks? Isso é bem interessante, né? Porque tem gente que sempre busca pela cachaça, né? E tem gente que foge. Então, o que é mais interessante é quando você apresenta um coquetel com cachaça para alguém que não está acostumado a tomar e a pessoa fala, não sabia que cachaça era isso. Porque aí a gente vê como que o mercado da cachaça evoluiu a qualidade nos últimos anos, né? Na última década, principalmente. E como que a gente, às vezes por experiências ruins em outros momentos da vida, né, a gente acaba deixando de lado toda uma categoria de destilados, né? Não só a cachaça, né, mas principalmente é o que as pessoas
tem essa experiência ruim mais vezes, né? Mas às vezes até outras bebidas, né? Tem gente que não gosta de uísque, por exemplo, porque dia X, não sei o que, aconteceu isso e aquilo e parou de beber, né? A coquetelaria, ela tem vindo numa crescente nos últimos anos no Brasil, né? Aqui em Belo Horizonte, pela quantidade de bares que a gente tem, é muito comum. Só que junto com isso, sempre vem aquelas pessoas que não estão... tem uma mão boa pro drink, né? Vamos assim dizer. Como é que a gente, como é que a gente foge desses drinks ruins? Como é que a gente pode identificar um drink bom, sabe? Legal, é a mesma coisa igual com a comida, né? A comida você entra no restaurante, o cheiro do restaurante tá ruim, mas vou no do lado, né? Uhum. Então, tem alguns indícios que a gente pode usar, né? Primeiramente, né, a organização do espaço, né? As bebidas que estão dispostas, né? Se são bebidas de qualidade, né? Que a gente gosta de consumir ou não. E... Poeira nas bebidas também? Aí talvez, né? Mas vamos deixar passar um pouco. E aí, o que a gente pode pensar, né? Que a gente sempre tem essa ideia que o bartender está chacoalhando a coqueteleira ali, né? Ou se o chacoalhar da coqueteleira faz sentido, né? Uhum. Se tá um trem meio bobo, ou se tá bacana, né? Ver o que as pessoas estão bebendo. Pô, se ninguém tá bebendo drink, talvez é porque o drink não é bom, não né? É bom, né? Porque se fosse um ia falando pro outro que é bom, e tava todo mundo bebendo drink, né? Ou tava pelo menos metade ali. Feliz, né? Ver se o drink tá bonito, né? E basicamente é isso, né? Ver o que tá acontecendo em volta. Bacana, né? Legal. Tenta conversar com o bartender ali, ver se ele tá disposto a conversar ou se cara, eu acho que entregar qualquer coisa eu acho rápido, que conversar, né? sempre é o caminho, né? Porque eu vejo isso aqui, pra cachaça é a mesma coisa. Conversa com o dono da cachaça, porque se ele tá afim de conversar, é porque ele tem brilho no olho, é porque ele gosta, é porque, né? Faz com intenção. Ali, né? Eu acho que isso é o caminho sempre, né? Legal. Cara, verdade. Vamos amarrando isso aqui, porque se bobear a gente podia ficar falando aqui por horas, cara. É um assunto muito legal. Eu tô aqui na minha cabeça aqui querendo fazer o manual do cachaceiro moderno, sabe? Ótimo. E me conta uma coisa. Me fala uma dica ou duas, uma coisa rapidinha assim. O que tem que estar nesse manual? Ótimo, acho que o mais importante é sempre ter muito gelo, né? Porque se acabar o gelo, aí o trem desanda, né? Perde a graça, o drink fica quente, fica errado. De fato. E segundo, né? Quando a gente pensa assim, né? O cachaceiro moderno, às vezes ele tá bebendo sozinho, né? Mas às vezes ele tá bebendo com os amigos e tudo mais. E quem está fazendo o coquetel tem que curtir a festa também, né? Não pode ficar na função ali sempre. Então, às vezes, ser simples funciona bem, né? Você faz uma jarrona de cachaça com limonada, cachaça com chá gelado. Pô, já deu alegria ali, né? E vai curtir a festa. Isso. Né? Então, muito gelo e não ficar na função, vamos curtir todo mundo junto. Bom demais. Tiago, muito obrigado, cara. É um prazer conversar com você, sabe? Eu acho que a gente agora, você desmistificou um monte de coisa pra gente e é isso. Vamos, gente, beber sempre com qualidade, beber menos, mas beber melhor, sabe? Eu acho que é isso. As bebidas, elas estão aí, elas estão à nossa disposição e a gente aqui tem que fazer a coisa da forma mais educada no sentido de sermos bons bebedores. Tiago, obrigado, viu, cara? Obrigado, eu que agradeço. É isso aí.